vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. História linda. A história é divina de Senhora Dona Joelma. E quem vem nos contar essa história é uma pessoa que sempre trabalhou com a Dona Joelma, a Matilde. A Matilde sempre trabalhou com a Dona Joelma e ela disse: Paulinho, é uma das histórias mais lindas que eu tomei conhecimento. Então, por isso, hoje, eu te escrevo. Ah, meu querido e prezado amigo Paulinho Boa Pessoa. Hoje eu quero te contar a história dela, Dona Joelma. Nossa, faz tanto tempo que eu trabalho com ela. Nós temos um relacionamento de mãe para filha, eu posso assim dizer. Ela é bem mais velha que eu. E sempre me tratou como se fosse eu uma pessoa da família. Sempre houve muito respeito. E tudo o que eu tenho na minha vida, olha, eu posso dizer que eu devo à senhora, a Dona Joelma. O meu nome é Matilde. Dona Joelma sempre morou sozinha, numa casa grande, frondosa, bonita, aqui na cidade do Rio de Janeiro. E sempre teve um sonho. E este sonho, na verdade, é o motivo pelo qual hoje eu te escrevo. Para revelar uma das histórias mais lindas das quais eu já tomei conhecimento. O primeiro namorado foi o primeiro grande amor da Dona Joelma. Um nome diferente, Antônio Maria. Português. Ele vivia, chegou aqui no Rio de Janeiro com a família, Antônio Maria. E foi aqui que eles acabaram se conhecendo. E Dona Joelma, ela com os olhos rasos d'água, olha para mim e diz: Matilde, eu nunca consegui esquecê-lo. Nunca consegui esquecê-lo. E quando eu pensava, sabe, que ele tinha sumido da minha memória, eu sempre o encontrava em meus sonhos. Para ela, a nossa querida Dona Joelma, para ela era amargo relembrar a partida do navio. Ele, naquele tempo, ele fez a viagem de Portugal para cá de navio e retornou do Rio de Janeiro para Portugal de navio. O motivo da volta foi uma não adaptação ao Brasil por parte da família dele. Então ele teria dito à senhora Dona Joelma o seguinte: o Antônio Maria, antes de partir, ele falou: Joelma, por favor, me espere. Você sabe o grande amor que nutro e sinto por ti. Eu vou levar a minha família de volta a Portugal, que não houve adaptação, nem por parte de mamãe, nem papai e as minhas irmãs.
Aliás, irmãs, ele tinha em número de 4. Eu vou a Portugal, mas eu volto. E eu volto para que a gente fique juntos. E aí, Dona Joelma o acompanhou até o porto e ela tem lembranças do navio apitando. Porque você sabe que o navio ele tem uma espécie de um apito choroso. E ela se lembra perfeitamente do navio apitando no porto, anunciando a saída. Ela tímida, ao lado da própria família, e ele deixando a cidade do Rio de Janeiro e voltando à terrinha, Portugal. Ele ia levando a família e prometera voltar. E ela ficou na expectativa, na esperança de que ele realmente pudesse regressar. O aceno foi feito através de lenços brancos. Era muito comum na época, para que as pessoas pudessem ser vistas. Elas usavam sempre o lenço branco à distância. Na hora da despedida, ela levou consigo um lenço branco. E de onde ela estava, ela acenava o seu lenço branco para o Antônio Maria, enquanto ela ouvia os apitos daquele navio que singrava, a partir dali, o Oceano Atlântico em retorno à Europa. Com aquele mesmo lenço branco que ela acenou, ela acabou secando as suas lágrimas. E segundo ela, aquele lenço branco jamais foi lavado, porque ela queria guardar aquelas lágrimas daquele dia para sempre. Para sempre. Eu até, em conversas com ela, acabei dizendo, mas, Dona Joelma, a senhora acha que faz bem isso? Quer que eu lave o lenço? Eu queria ter tido essa honra, mas ela me dizia, não. Não, Matilde. O lenço vai ficar guardado para sempre assim. Durante os 2 primeiros anos da partida de Antônio Maria, ela tentou contato com ele através de cartas, tão sonhadas, tão ansiadas. As poucas linhas enchiam-se de amor e promessas de encontros de algum lugar no futuro. A distância física, o tempo, às vezes parece embaçar os sentimentos, né? Mas o coração de quem ama jamais é embaçado. O coração de quem ama vive sempre cheio de esperança. Antônio Maria estava distante, entre eles um oceano. A vida dele lá em Portugal, se imagina, fosse uma vida movimentada. Os pais tinham lá uma quinta. Uma quinta é uma espécie de um sítio onde produziam uva, e quem produz uva produz vinho. Era assim que a família vivia lá. E ela, na cidade do Rio de Janeiro, vivia a poesia. A poesia de quem pode caminhar por essa cidade maravilhosa, se banhar nesse mar estupendo, pisar nessa areia espetacular das praias. Ah, Dona Joelma, ela sonhou a cada dia, a cada minuto, com o regresso de Antônio Maria. Ela ainda estava nova, jovem. 2 anos depois da partida do Antônio Maria, ela ainda estava jovem, afinal de contas, ela tinha agora 26 anos. 26, 2 anos depois da partida dele. E ela vendo que ele não regressava, e as cartas, havia alguma coisa errada com as cartas, o endereço, algum equívoco, mas naquela época a comunicação era tão difícil. Então, ela que estava trabalhando e trabalhando bem, e ganhando até um dinheirinho razoável,
prestando serviço numa coleteria. Ela tinha seu primeiro emprego, tinha o seu salário. E sem contar que depois ela começou até a fazer um bico, conforme ela dizia, numa fábrica de macarrão, para complementar a renda. Ela estava juntando dinheiro. A dona Joelma estava juntando dinheiro porque a intenção dela, o objetivo dela, era também embarcar para lá. Ela preparou tudo. Só que a família, em hipótese alguma, a família dela, Joelma, muito rígida, os pais rigorosos demais. Ela teria que fazer a viagem conforme ela queria fazer, mas sem que ninguém da família soubesse. Teria que ser uma fuga. Na verdade, seria uma fuga. Aí sim, através de uma fuga, ela iria conseguir ir a Portugal, a cidade para onde tinha ido o Antônio Maria, e quem sabe ela pudesse viver o seu grande amor. Só que nenhum ser humano guarda um segredo assim absoluto, só com ele. Não existe isso. Então a Joelma, ela tinha uma prima que ela prezava, que ela considerava, que ela amava. Essa prima de nome Alzira. Então essa Alzira foi a primeira e única pessoa para quem a dona Joelma contou do seu plano. Alzirinha, era assim que ela chamava, Alzirinha. Alzirinha, eu estou juntando dinheiro. Eu estou trabalhando em 2 lugares. Eu estou, você sabe, né, no serviço público. E estou agora numa fábrica de macarrão fazendo um bico. Estou juntando dinheiro. Olha, você vai ser a única pessoa para quem eu vou abrir o meu plano. Eu vou fugir. Você é louca? Joelma, o que você vai fazer? Eu vou ou pegar um avião. Agora já tem essa possibilidade, ou um navio também. E eu vou para Portugal atrás do amor da minha vida. Você sabe que eu não consigo esquecer o Antônio Maria. Esse é o meu objetivo de vida. E para você, viu, Alzinha? Para você eu estou me abrindo. Aliás, você é a única pessoa com quem eu quero me abrir nesse sentido, tá? Pelo amor de Deus, primo, eu acho que você não deve fazer isso. É perigoso. Você nunca fez nenhum tipo de viagem? O máximo, você vai a Petrópolis de vez em quando, mas é tão próximo aqui do Rio. Você vai fazer uma viagem atravessando o oceano? Você não sabe o que você vai encontrar do outro lado desse marzão, meu amor. Joelma, não. Não faça isso. Eu já decidi, Alzirinha. E se eu estou me abrindo com você, é único e tão somente para ter o teu apoio. Eu preciso de alguém, sabe, me apoiando. Alzirinha, eu conto com você. Mas você já escreveu para ele? Sim, eu escrevo sempre, mas as cartas não voltam, não regressam, não retornam. Eu tenho medo de que, sei lá, o endereço esteja equivocado, errado. Você sabe, as comunicações ainda são tão difíceis. Então eu não sei o que está acontecendo com ele. São 2 anos. Ele pediu que eu o esperasse. Tudo bem, mas eu acho, sabe? Disse ainda a Alzirinha. Eu acho que você corre um grande risco de fazer essa viagem sem que ninguém saiba. Mas por favor, Alzirinha, não conta para ninguém. Esse foi o pedido da senhora Dona Joelma para a prima que ela prezava e considerava. A intenção era fugir. E ela foi juntando dinheiro suficiente para isso. Conseguiu juntar o dinheiro. Ela não tinha gastos, ela não tinha que se preocupar exatamente com a família. Ela tinha 2 empregos. E ela conseguiu juntar o dinheiro o bastante para fazer esse tipo de viagem.
Mas ela não contava com a traição da prima Alzirinha. Quando estava tudo pronto, quando estava tudo certo, quando ela tinha decidido pela viagem, a Alzirinha traiu a sua confiança. Chamou um dia os tios em sua casa e abriu o jogo com o pai e com a mãe da dona Joelma. Tia, tio, e contou todo o plano. E até onde ela estava guardando esse dinheiro. Os pais ficaram estupefatos e malucos e doidos. Ela nunca que vai fazer isso. Ela está doida. Nunca que ela vai fazer isso. Os pais voltaram para casa imediatamente. Foram ao lugar onde a Alzirinha disse que ela estava juntando dinheiro. Achou o dinheiro. E já era dinheiro suficiente para a viagem. E trataram-na aos 26 anos de idade como se ela fosse uma menina de 14. Era assim. Naquele momento era assim. Trataram-na como se ela tivesse 14 e fosse uma adolescente. Fizeram um escândalo. A senhora dona Joelma ficou chocada com a prima. Ela considerou que foi uma traição e tinha sido uma inveja da prima. A prima fez a fofoca, queria o mal dela. Ela entendia que a prima queria o mal dela, que ela permanecesse no Rio. O objetivo de vida dela era atrás do Antônio Maria. E assim, a dona Joelma deixou de lado aquela ideia da fuga, porque o dinheiro fora todo arrecadado pela família, ela teria que começar o processo novamente, não dava. E jamais ela teve a oportunidade de fazer a viagem. Mais um período ela tentou por correspondência, mas nunca mais houve qualquer contato. Foi nessa época que a família apresentou a filha, Joelma, um italiano, filho de imigrantes. Um italiano que veio viver também aqui no Rio de Janeiro. Família de imigrantes. E começaram a conversar. O nome dele, Gerardo. E ela achava até que fosse Geraldo. Mas não era, não. Era com R mesmo o nome. Ela conheceu o Gerardo e Gerardo pediu a dona Joelma em namoro. Aquele tempo, as mulheres eram muito mal vistas se não se casassem. E ela estava numa idade que precisava se casar. De preferência antes dos 30 anos. E ela já beirava. Ela tinha 28 quando começou o namoro com Gerardo. E aos 29 anos e meio, um ano e meio depois, ela estava indo rumo ao altar com Gerardo. Dona Joelma ficou casada com o Gerardo dos seus, vamos dizer, 29 anos. 29 anos. Ela ficou casada com ele durante 40 anos, dos 29 até os 69. E tantos anos depois, perdia o marido Gerardo, teve filhos com o Gerardo, formou uma família com o Gerardo. Mas os filhos se casaram. Gerardo acabou falecendo vítima de infarto agudo do miocárdio. E ela ficou viúva. Viúva e muito só, porque os filhos tiveram o destino de saírem do Rio de Janeiro. Um foi para Porto Alegre, o outro para o Recife, e o terceiro foi para os Estados Unidos, fora do Brasil. Ela ficou sozinha. Nesse período, eu já vinha trabalhando com ela. E foi aí que a nossa amizade foi se estreitando cada vez mais.
A gente foi ficando cada vez mais próximo. Então eu já vinha trabalhando com ela há anos. E ela foi me inteirando a respeito de toda a sua história. Certa vez, ela foi fazer uma visita àquela prima, a Alzirinha. A Alzirinha, ela estava morando em Petrópolis agora. A cidade que sempre foi a cidade da família. Apesar deles morarem no Rio de Janeiro, mas a família era originária lá de Petrópolis. A família da dona Joelma. Então ela foi a Petrópolis numa visita à casa da Alzirinha. Até fui com ela como companhia, porque ela, para não ir sozinha, com 69 anos de idade, ela não gostava de viajar sozinha. Eu fui com ela a Petrópolis. Fomos na casa da Alzirinha, a prima, aquela que entregou sobre a viagem que ela queria fazer para Portugal, para ir atrás do Antônio Maria, e dele nunca mais se ouviu. Aquela que impediu que a fuga acontecesse, que o romance tivesse sequência. Eu fui junto nessa viagem. E após conversarem por bom tempo, eis que Alzirinha, ela esperou o filho e a nora saírem, se ausentaram, porque ela queria ter uma conversa particular com a Joelma. E aí ela chamou a dona Joelma e fez uma revelação. Prima, disse a Alzirinha, da mesma idade. Elas tinham exatamente a mesma idade, Alzirinha e dona Joelma. Sabe, prima, quem mora aqui na casa da frente? Não. Maria Clara. Maria Clara. A dona Joelma fez assim, Maria Clara, querendo lembrar, né? Maria Clara, irmã do Antônio Maria. Que? Mora aqui. Você está brincando? E ela sempre me pergunta quando você viria para cá. Ela mudou não faz muito tempo. Mora aqui. E ela me disse que tem uns retratos seus na casa dela. Meus retratos na casa dela? Diz que tem. Vamos lá? Quer ir lá? Para a gente conversar com ela. Eu estava junto. Eu testemunhei a conversa. Dona Joelma ficou surpresa e queria ir logo à casa da irmã do Antônio Maria. Retratos. E ela falou comigo, mas gozado, Matilde, eu não me lembro de ter deixado nenhum retrato meu com a Maria Clara, a irmã dele. E nem deixei retrato meu também com o Antônio Maria. Naquele tempo era tão difícil um retrato, uma fotografia. Mas ela disse que tem um monte de retrato lá. Vão comigo. A visita não foi uma visita demorada, não. Foi até rápida, mas muito reveladora. Muito reveladora. A dona Joelma ficou sabendo, através da Maria Clara, que ela foi intensamente amada por Antônio Maria. Ele sempre confidenciava para a irmã. Ele dizia para a irmã Maria Clara, quando eu ouço um apito de navio no porto, aliás, eles moravam na cidade do Porto, em Portugal. Quando eu ouço um apito de navio no porto, eu sinto um aperto cá no peito, que tenho vontade de voltar para o Rio de Janeiro, para os braços da Joelma. Depois ele se calava, mudava de assunto. A irmã Maria Clara contou que Antônio Maria casara-se 2 vezes. Ficou viúvo bem jovem e resolveu se casar pela 2ª vez. E lá pela casa dos 40 anos ficou bem estabelecido na vida. Uma vez que a quinta em Portugal deu certo,
a produção de vinho, e depois ele passou a ter uma espécie de um frigorífico, onde produzia muita alheira, muitos miúdos oriundos dos porcos. Mas ele tinha adquirido o vício do álcool, de acordo com a irmã. Isso é a Maria Clara contando. Ele passou a beber da própria produção de vinho. Ele passou a beber um pouco além do que a sua saúde permitia. E ele foi se acabando lentamente. E de acordo com a irmã, de acordo com a Maria Clara, ele morreu aos 60 anos de idade, depois de um longo sofrimento. História contada pela Maria Clara. Ele morreu. Foi a vez da dona Joelma sofrer. E ainda bem que eu estava lá com ela, porque ela sempre confiou muito em mim. Aí ela me abraçou, recostou a cabeça no meu peito, chorou. Aí a Maria Clara entregou para ela alguns retratos para dona Joelma. Eram retratos dos irmãos dela, todos já falecidos. Inclusive, no meio dos retratos, entregou um do Antônio Maria. Mas não que a dona Joelma fizesse parte desses retratos, não. Era um retrato dos irmãos dela, Maria Clara, e do Antônio Maria. O que fez com que a dona Joelma sofresse ainda mais vendo os retratos, né? Ela teve vontade de pedir o retrato do Antônio Maria, porque ela estava entregando os retratos para que ela visse. Não estava dando para ela o retrato, estava entregando os retratos, esclarecendo, para que ela olhasse, visse. Ela teve muita vontade de pedir o retrato do Antônio Maria. E eu até falei para ela: por que você não pede? Pede. Mas ela ficou sem graça. Ela achou que a Maria Clara deveria ter oferecido a ela. Como a Maria Clara não ofereceu, ela ficou com vergonha de pedir. Despediu-se da Maria Clara, entrou no carro da Alzirinha, prima, e quando nós estávamos já dentro do carro, eu, a dona Joelma, a Alzirinha estava no volante, ela que dirigia. De repente, a dona Joelma, ela saltou do carro. É assim que a gente usa aqui no Rio, tá? Essa expressão não é tão comum Brasil afora, né? Ela saltou do carro, abriu a porta do carro, saiu, atravessou rapidamente a rua, e aí ela gritou o nome da Maria Clara, que já tinha entrado. Maria Clara, que era a irmã do Antônio Maria. Maria Clara. A Maria Clara atendeu-lhe e ela falou alguma coisa no ouvido dela e ouviu outras palavras em resposta. Tá bom, eu te mando pelo correio. Isso eu entendi, eu te mando pelo correio. E aí quando ela voltou para o carro, foi que eu perguntei o que ela havia dito, e ela disse que tinha pedido uma cópia do retrato do amor da vida dela, que era o Antônio Maria. E Maria Clara prometeu que faria a cópia e mandaria pelo correio. Se despediu daquele encontro com a Maria Clara. Depois ficamos mais uns 2 dias na casa da prima Alzirinha. Voltamos para o Rio, para sua casa, onde eu lhe era a sua companhia. Olha, passado desse tempo, 2 anos, vai acontecer uma grande surpresa para todo mundo. A irmã Maria Clara
A Maria Clara, irmã do Antônio Maria, ela vai voltar para Portugal, para a cidade do Porto. E ela vai levar consigo a Alzirinha, a prima de Dona Joelma. A história era essa, nós ficamos sabendo. Também, sem ninguém, a prima Alzirinha sequer se casou, ao contrário do que acontecera com a Dona Joelma, mas a prima dela, Alzirinha, sequer se casou, e aí fez muita amizade com a Maria Clara na volta dela pro Brasil, e agora as duas estavam de partida a Portugal. Inclusive vieram, porque partiram do Rio de Janeiro, desta vez de avião, obviamente, e passaram lá em casa para se despedir da Dona Joelma. Passou a prima Alzirinha, passou a Maria Clara de novo. A cópia do retrato foi entregue então para Dona Joelma. Não foi enviada pelo correio conforme combinado, mas trazida pela Maria Clara. A foto foi deixada lá, uma cópia do retrato. E eles foram embora para Portugal, cidade do Porto. A Maria Clara e a prima Alzirinha. A história parecia que terminava assim, acabava desse jeito. Mas foi aí que surgiu a internet. Obviamente que surge a internet já tinha aparecido há algum tempo, mas ela vai evoluindo. Depois chegamos às redes sociais. 10 anos depois, a senhora Dona Joelma, 10 anos passados, ao invés de 69, com 79 anos de idade. 79. E eu, agora estou mexendo na internet, eu fuçava na internet, eu mexia em tudo, eu pesquisava em tudo. Aí um belo dia, eu falei, vou pesquisar aqui. Eu pedi para Dona Joelma o sobrenome, né? Da Maria Clara, do Antônio Maria. Falei, vou pesquisar, né? Para a internet agora o mundo virou um ovinho. O mundo é tão pequenininho. Eu pesquisei. E quando eu pesquisei, aí sim, foi a maior surpresa de toda a minha vida. Eu vi um senhor numa rede social, e esse senhor abraçado com a Alzirinha, a prima da Dona Joelma. Eu pensei comigo, a Alzirinha danada, ela saiu daqui, foi com a Maria Clara, arrumou um galho lá em Portugal. Sabe aquela coisa de, você está pensando, arrumou um galho lá em Portugal. Danada. Eu comecei a ler. Quem era o galho? O galho da Alzirinha, a prima da Dona Joelma. Também já aos 79 anos de idade. Mas já estavam juntos há um grande período. Eu olhei embaixo e vi Antônio Maria. Rodrigues? Que coincidência. Ela achou um outro Antônio Maria. Que coincidência. Eu chamei a dona Joelma. Eu tinha que chamar. Dona Joelma, não conto nada para a senhora. Eu estava mexendo na internet, a Dona Joelma não entendia absolutamente nada da internet. Estou mexendo na internet, só não sabe o que eu descobri. Que? Tua prima Alzirinha, danada. Foi para Portugal, ficou, né? Se apaixonou por lá.
Não se apaixonou por lá, não. Se apaixonou... Ela tem um galho lá. Você tá brincando? Não, vem ver. Você tem... Pega o óculos da senhora para a senhora enxergar direito. Aí. Leve em conta, ela tem 79 anos. Ela colocou o óculos. 79 anos. Falei, olha aqui. E por coincidência, tem o nome do grande amor da sua vida. Antônio Maria? Antônio Maria. Olha aqui. Meu Deus! Que foi? Meu Deus, Matilde! Que foi? Por que a senhora está assim? Matilde! Que foi, dona Joel? Matilde, é ele! É ele quem? É o Antônio Maria. É o meu Antônio Maria. Não é possível. Mas a irmã dele disse que mentiu, é ele. Pasmem os senhores, era ele. A Alzirinha e a irmã Maria Clara combinaram a história da morte. Combinaram a história da morte do Antônio Maria para que a dona Joelma não mais pensasse nele, não mais o procurasse. Porque, na verdade, o Antônio Maria, se era a paixão de dona Joelma, e era, também sempre fora a paixão da Alzirinha. Só que dona Joelma casou, formou a família, a Alzirinha não. A Alzirinha manteve-se solteira. E ela se achava no direito, por ter se mantido solteira, ela se achava no direito de ela desfrutar da companhia do Antônio Maria e não a prima. E desde que voltaram a Portugal com a irmã Maria Clara, eles estavam juntos. Aí foi que eu entrei nessa história. A senhora gostaria de ir lá, dona Joelma? Aqui, através da internet, a gente tem tudo. Como assim? Eu tenho o nome da cidade que eles moram, eu tenho o nome da rua, eu tenho o telefone, eu tenho um e-mail, tenho tudo. A senhora gostaria de ir lá? Como é que está o coração? Está bem. O coração está bem, Matilde. Pelo menos, se eu tiver essa oportunidade de encará-los, a senhora tem. Vamos preparar a viagem. A senhora tem. Eu vou levar a senhora lá, para que a senhora tire tudo isso a limpo. Para que a senhora converse com eles e esclareça todos os pontos. Preparada? Vamos.
imperdível a segunda parte dessa história. Imperdível. Você não vai perder por nada. Aqui, nesse canal, no YouTube, você já vai encontrar a segunda parte dessa história. Imperdível. Linda demais. Você vai se surpreender. Você vai se surpreender com o que vai acontecer. Não perca a segunda parte.